Hoje nós vamos falar da Caixa Seguridade da Taurus que o Barsi vem comprando, inclusive o Barsi está olhando essas empresas lá no futuro e já tem coisas que ele estava olhando e já estão acontecendo, inclusive na Caixa Seguridade é um ponto que eu tenho falado muito também. Então vocês já devem ter visto que a Caixa Seguridade anunciou dividendos. Eu vou falar dos dividendos, depois eu vou mostrar para vocês por que eu continuo achando que a empresa está a um bom preço. Então a gente tem aqui a Datacom, né? Quem tiver as ações da Caixa Seguridade no dia 24/10 vai ter direito a receber o dividendo que será pago dia 6/11, é 50 centavos por ação, já líquido de R, já que é dividendo, não é JCP. Então toda essa questão do fim do JCP e tudo mais não importa para a Caixa de Seguridade, ela está livre desse risco, né, entre aspas. Então, 50 centavos de dividendo líquido, 4,40 de dividend yield de uma só vez. A título de demonstração, quem quiser receber R$1.000, teria de ter 22.780 investidos na Caixa de Seguridade. Nessa Datacom ia receber de uma vez R$1.000 de dividendos, isso já com a alta que as ações estão tendo hoje aqui, né? Então olha só que ponto importante, nós estamos falando do ano exercício 2023. Esse ano exercício 2023 ele inicia-se agora com essa Datacom e encerra-se lá em 2024, né? Em abril de 2024 ela deve anunciar a segunda leva dos dividendos. No ano passado, quando ainda nós estávamos no ano exercício de 2022 para terminar ainda, eu me antecipei em 1 ano e meio e falei, olha, no ano exercício 2023 a empresa deve pagar mais de R$1 de dividendos. No caso ali eu falei 1,3. Nunca existe garantia em relação a isso. Mas isso mostra ali, conforme eu sempre falei, que eu acredito no crescimento da empresa. Se a Caixa de Seguridade, no primeiro leva de dividendos, já anunciou 50 centavos, ela já está aqui, no mínimo, em linha com o que eu havia projetado. Se ela anunciar 53 centavos no próximo anúncio, significa que o que eu acredito que ela está crescendo está acontecendo. Entendeu? Não estou querendo dizer que eu estou acertando, não. Estou querendo dizer o seguinte: aquele crescimento que eu espero da empresa está acontecendo. Então quer dizer que essa empresa, se ela continuar performando como a gente está vendo todos os meses, que eu trago todos os meses aqui, olha como é que está o operacional dela. Se ela continuar indo nesse ritmo, ela não está cara. Óbvio, eu posso, no fim desse ano, vou prever o dividendo do ano exercício de 2024, que se encerra lá em 2025. Pode ser que eu erre. Mas eu vou fazer uma previsão baseado no que a empresa está crescendo e no que ela fala que vai fazer. Então eu faço ali os meus números, né? E enquanto ela continuar entregando, a gente pode entender que a empresa tende a continuar crescendo também as cotações. Então às vezes você vê o múltiplo atual da empresa e acha que ela está cara. Será que ela está cara? Ou será que ela está, vamos dizer assim, menos barata do que ela estava outro dia, que aí realmente ela estava de graça, aquele período que vocês viram comprar muito dela, né? Vocês também andaram comprando bastante. Então, é um case, inclusive, que o Barsi ele tem comprado nos últimos 2 meses. Nós já vamos ver a fala dele. Então, olha só, eu continuo em linha com o que eu havia comentado. A Caixa de Seguridade ela tem subido bem mais, né, do que a BB Seguridade. Inclusive, a BB Seguridade caiu. Com isso, a BB Seguridade, que estava mais cara, ficou ali nivelada com a Caixa de Seguridade. A gente vê um PL de 8,9 na BB Seguridade e um PL de 10,2 na Caixa de Seguridade, ou seja, aqui está embutido um crescimento um pouco maior na Caixa de Seguridade, que eu acredito que vai acontecer, mas as duas nesse momento estão ali meio que niveladas, né? Diferente do que estava acontecendo com a BB Seguridade, estava lá no topo, né? E a Caixa de Seguridade embaixo. Então você tem que ficar atento a isso. São duas boas empresas com ótimos dividendos, com um cenário bastante previsível. Não é sempre que vai acontecer uma pandemia, né? Muitos aí começaram a investir há pouco tempo e acham que as seguradoras são muito arriscadas, mas pandemia foi um momento atípico, tá? Enfim, vamos ver a fala do Barsi do início do mês sobre a Caixa de Seguridade, que ele vem comprando, e depois vamos ver a fala dele sobre a Taurus, que já foi lá para o meio do ano essa fala, mas está acontecendo muito dessas coisas. Andei comprando também um pouco de Caixa de Seguridade. Eu acredito no segmento, porque seguro é um pouco melhor do que energia elétrica, né? Seguro você paga sem consumir e torce para que não haja o sinistro, né? É um pouco melhor porque ainda você tem uma torcida favorável. Como a Caixa é uma empresa nova no mercado, eu acredito que ela tem um potencial muito assim, expressivo para crescer. Além do que, o seu presidente, num recente pronunciamento, ele divulgou aí que provavelmente, agora para 2024, a Caixa
comece a pagar dividendo trimestral. É uma empresa que está dentro do meu DNA. Eu acho ainda que a Taurus é o único produto industrializado que ele é competitivo no exterior. Não tem outro. Está entendendo? E agora, recentemente, eles abriram um espaço muito grande para venderem armas para a polícia e para o exército da Arábia Saudita toda, né? Sim, Eles estavam também ultimando preparativos para desenvolver uma produção na Índia, né? Hoje, a pistola, né, o revólver, ele não é mais, por exemplo, um molde que você injeta, por exemplo, algum produto, né, um aço, quente que ele molda. Não, é pó. Pó? É pó. É pó compactado. É pó compactado que vira. Então, o que acontece? Eles usam hoje nióbio, que mais? Grafeno e polímero. A Taurus, ela deve crescer muito, porque eles adquiriram uma empresa do lado, e hoje a Taurus não vai ser mais, segundo a informação que nos foi passada, e ela estava junto, ela não vai ser mais uma produtora de armas, ela vai ser uma montadora de armas. Ela vai ter cada um das peças será produzida por uma empresa que é lá dentro. Lá dentro da própria Taurus. Legal. É fantástico. Você imagina que um produto, uma arma, são mais de 1000 SKUs, quer dizer, são mais de 1000 peças de geometria muito complicada. Então, você precisa ter uma eficiência produtiva e, obviamente, focar muito na qualidade e na padronização do produto. O custo. O custo precisa estar na veia, né? Precisa estar na vírgula. Nós vimos ali a fala do Barsi, dá para perceber que a Taurus está muito envolvida em tecnologia, avanço tecnológico, investimentos. Não é mais aquela Taurus Forjas, né? Forjas Taurus, não tem mais nem forja no seu processo. É uma empresa que está muito mais atrelada a investimentos do que era antes. Inclusive, nessa semana, saiu a notícia da Taurus aqui avançando em pesquisa de novos materiais, e o projeto de aplicação aqui, eles escolheram o material nióbio para avançar os estudos, dentre outros materiais, né, e pesquisa tecnológica que a empresa está fazendo. O nióbio, ele tem uma vantagem competitiva no Brasil, então acho que é uma escolha bem assertiva, né? O Brasil, ele detém mais de 90% das reservas mundiais desse material. Ele é pouco explorado para fins industriais e comerciais. Então, olha só, tem mais de 90%, já é uma vantagem competitiva muito boa para o Brasil. Então, os estudos na inclusão do nióbio na produção de peças de tecnologia de metal injetado, por conta de toda a vantagem, dos benefícios que trazem aqui o nióbio, como resistência e durabilidade. Então, só contextualizando que esse processo Metal Injection Mold é o que permite a Taurus, então, produzir peças de geometria complexa, com baixo custo e alto volume, dispensando a necessidade de fornecedores externos, utilizados na maioria dos fabricantes de armas, com grande vantagem sobre os processos tradicionais, como microfusão e usinagem. O atual processo une a resistência mecânica dos metais com a versatilidade de forma dos polímeros, que o Barsi acabou de nos comentar, a partir de injeção dos componentes com o posterior processo térmico de remoção dos polímeros e sinterização. E aí é que entra o nióbio. A Taurus está estudando que, a partir de uma pequena quantidade de nióbio introduzida nesse processo, é possível modificar o aço, tornando a liga mais eficiente e o produto final mais leve e resistente a temperaturas, impactos e corrosões. E olha só que legal, ao ser expostos em condições ambientais, o nióbio ele forma uma camada protetora na superfície, evitando que o metal sofra oxidação. Então isso aqui é uma vantagem competitiva muito interessante que a Taurus pode conseguir, lembrando que ainda por cima nós temos uma vantagem única aqui do Brasil de ter reservas aqui praticamente a grande maioria do mundo todo. Já em uma fase de pesquisa mais avançada, mais realidade atual, já na vida da Taurus, nós temos a grafeno, que o próprio Barsi comentou, onde a Taurus já conta com mais de 10 produtos em seu portfólio utilizando esse material. Então, é um investimento do passado que vai se tornando realidade. Quem sabe em breve aqui
o nióbio, que, poxa, ele é utilizado aqui até a peças automotivas e aeroespaciais. É muito promissor isso aqui, e sempre é bom lembrar que o Brasil detém aqui praticamente, ou quase, vamos dizer assim, né, o monopólio das reservas mundiais. Então, uma vantagem aqui, que caso a Taurus realmente avance nisso, vai ser uma vantagem ímpar. Então, olha só, a empresa ela resolveu avançar nessa área de tecnologia, o que já é super promissor, e mais do que isso, ela conta aqui com uma vantagem competitiva do Brasil, que só o Brasil tem aí, como por exemplo aqueles materiais super úteis para esses avanços tecnológicos. Então, provavelmente é isso que o Barsi está vendo, né? Um case aqui que pode ser o líder aí no mundo, né? Vamos ver como é que vai dar na sequência a Taurus, mas realmente é promissor. Então, resumidamente, a Taurus vem aproveitando isso aqui das reservas de grafite que o Brasil detém, 75% das reservas mundiais, já é uma vantagem competitiva, e agora ele vai adentrando, né, para lançar aí essa arma inédita, utilizando agora o nióbio, que aí é 90%, é quase que um monopólio brasileiro. Então, a Taurus investindo em tecnologia e utilizando os materiais mais apropriados para isso, uma vantagem competitiva do Brasil. Mas os investimentos da Taurus, eles não param por aí. Ela vem investindo muito aqui em maquinário, já mais de 500 milhões nos últimos anos em maquinários, equipamentos, sistemas, processos, para uma evolução aqui para o que eles chamam de Taurus em caminho aqui da indústria 4.0. Então, com robôs de inteligência artificial na produção das armas que começaram a ser implantados nesse ano, a companhia já espera uma economia de 15 milhões ao ano somente com o sucata, que deixará de existir. A projeção considera que a automatização deve diminuir o tempo de manufatura dos produtos, eliminar perdas, reduzir mão de obra e reduzir os custos de operação. Então a empresa está aqui caminhando para um ponto que ela pode ter uma vantagem competitiva única no mundo. É realmente assim, eu acho que é esse ponto que muito provavelmente o Barsi deve estar olhando, porque não tem igual no mundo, pelo que nós estamos vendo aqui. Então, relembrando aqui um pouco o case da Taurus, do topo ela já caiu muito, se recuperou parcialmente desde então, mas ainda é um cenário de queda. Por quê? Por conta do Brasil, com a mudança do governo, era esperado realmente isso acontecer, mas o pior já ficou para trás, a tendência aqui é até dar uma leve melhorada, enquanto os Estados Unidos também teve alguns ruídos lá, o cenário dos Estados Unidos não foi tão fácil, tem até mesmo o cenário econômico, né? Então foi de queda nos Estados Unidos também, mas o resultado da Taurus em si foi bom dentro dos Estados Unidos, foi melhor que as concorrentes, então ela está indo bem, mas agora é o cenário de pensar que o pior já ficou para trás nesse momento, é por isso que as cotações inclusive têm reagido, e com as perspectivas de ganhar mais peso aqui entre outros países, né, a Índia e a Arábia Saudita, inclusive ganhando fatias interessantes, podendo ultrapassar aqui o Brasil no longo do tempo, mas também depende de licitação, depende de ir acompanhando aqui uma série de eventos no longo do tempo, né? Então a gente tem aqui uma empresa que está buscando diversificação de países, tem investimento em tecnologia, conforme o Barsi disse, tem aqui uma perspectiva de talvez ter atingido o fundo do poço. Podemos ver que o terceiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2022 ainda estavam fortes com mais de 100 milhões, 120 milhões. Nós talvez ainda tenhamos, né, provavelmente na verdade tenhamos os dois trimestres aqui mais fracos que esses dois trimestres anteriores, mas ainda assim já estamos num cenário de melhoria. A gente já pode ver que do primeiro trimestre 35 milhões de lucro para o segundo de 49 já teve uma melhoria e vai continuar melhorando. Então a perspectiva aí recuperando isso aqui ao longo do tempo, com esse olhar de Índia e Arábia muito importante, além da tecnologia que eu comentei com vocês. E o que aconteceu então com a Taurus é basicamente cotação segue lucro. O lucro subiu pra caramba, a cotação disparou. De repente o mercado viu que o cenário ia piorar e as cotações despencaram, até acelerando aqui, antecipando a queda futura no lucro. Agora eles vendo que o cenário pior já está ficando para trás, mesmo com esse lucro ainda tendo que cair mais um pouquinho, provavelmente, isso é a minha opinião, tá? Mas a gente sabe que vai cair em relação ao ano de 2022, mas a tendência é aumentar aqui trimestre após trimestre. O terceiro trimestre vai ser melhor do que o segundo, por exemplo, né? Então
a gente já tem a reação das cotações. E aí você acreditar que esse cenário vai realmente continuar em aumento de lucro e essa cotação vai voltar a disparar ao longo do tempo. Então a Taurus no último 1 ano subindo 6,7%, porém do fundo máximo ela está subindo 42%. Se formos um pouco mais para trás e pegarmos o topo histórico recente, a empresa tem uma queda de 37%. Dentre essas duas, eu só tenho a Caixa Seguridade, mas eu acho ambas aqui que o Barsi tem ótimas empresas. E a regra é clara, para termos vídeos precisa de visualização. Para termos mais visualização, é preciso que você assista o vídeo inteiro, deixe o like, o comentário. Quanto mais você ajuda, mais visualização eu tenho, mais vídeo de alta qualidade eu posso trazer. Inclusive a Taurus foi um pedido de vários membros do canal. Eu ia deixar um vídeo exclusivo para os membros, mas eu resolvi trazer para todo mundo. Um abraço, até o próximo. Valeu!